queridíssimas! Estamos aqui em mais um Entre Elas, o nosso momento sobre e entre elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath nutricionista, especialista em nutrição esportiva funcional, nutrição clínica e estética e amante da psicanálise e comportamento alimentar. Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre um assunto que não tem nada a ver com a minha profissão, mas que é muito interessante e vai ser muito útil para muitas mulheres. É muito importante a gente saber um pouco sobre as questões legais de certas circunstâncias da nossa vida e para isso eu trouxe aqui a advogada Erika Kolber e nós vamos falar sobre divórcio. Mas antes de falarmos sobre divórcio, eu gostaria que você se apresentasse para que eu comece a fazer as perguntas depois. Maravilha! Nath, um prazer estar aqui novamente, hoje para falar sobre um tema um pouco mais ameno do que da vez passada, né? Que eu vou falar sobre divórcio. Meu nome é Erika Kolber, eu sou advogada, atuante na área de família, já há mais ou menos uns 20 anos. Uau, então é experiência que transborda, né? Mas antes de falarmos sobre divórcio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os tipos de casamento, porque você trouxe para mim isso e aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado a respeito. Sim. Então, explica pra gente os tipos de casamento, que eu nem sabia, eu achei que casamento era só uma coisa. Sim, são os tipos de celebração de casamento, né? Então a gente tem o casamento civil, que é aquele em que o casal procura o cartório, né, para celebrar a união matrimonial. A gente tem o casamento religioso, e aí comporta os mais diversos tipos de religião, com efeitos civis, né, então o casal ele casa no religioso, vai no cartório e esse casamento gera efeitos na vida civil. A gente tem também alguns tipos de casamento bem diferentes, né? Um deles chama nuncupativo. Esse é bem diferente. Nunca ouvi falar. Pois é, esse tipo de casamento acontece quando a pessoa, ela tá muito doente, né? E ela tem o desejo de casar. Então, o juiz de paz vai até o local que está essa pessoa, com o acompanhamento de mais 2 testemunhas e celebram esse casamento, né? Então é um desejo final, é aquela vontade de consumar, né, o casamento, e aí é feito com o apoio de 2 testemunhas. E por fim o casamento em diligência, que é aquele também em que o juiz de paz vai em diligência, pode ser em um lugar afastado, ele não é celebrado no cartório, né? Às vezes numa comunidade ribeirinha, então o juiz ele se desloca até o local para a celebração do matrimônio. E todos esses tipos de casamento, eles têm, assim, estão dentro da legalidade. Sim. Independente. Quando a pessoa faz somente o casamento religioso, sem efeito civil, isso acaba dentro de um processo de divórcio, acaba contando como um casamento ou não? Quando não gera efeitos civis, o que vai acontecer? Ele vai ser uma união estável. Ele vai entrar na categoria de união estável. Na categoria união estável, exatamente. Exatamente. Agora vamos falar sobre o divórcio, né, que é o assunto da vez. Quando você deve procurar um advogado? Você está pensando em se divorciar ou você já decidiu? Ou você já está separado e vai só depois procurar um advogado? Qual que é o momento ideal para procurar um advogado? Eu acho importante, Nath, sempre procurar um advogado quando passa pela sua cabeça a ideia do divórcio. Por quê? Porque você vai saber as consequências, você vai se orientar melhor das consequências da decisão que você vai tomar. É muito comum, né, os clientes me procurarem, falarem, não, quero me divorciar, depois da orientação, não, vou esperar mais um pouco para amadurecer essa ideia, né? Mas eu acho importante, desde o começo, quando surge essa intenção do divórcio, procurar a orientação do advogado para você saber melhor o que esperar, né, posteriormente. E o que motiva a pessoa a desistir da ideia quando você dá as orientações de como será? Às vezes é a questão financeira, né, às vezes
a questão da partilha de bens, a questão da pensão alimentícia, né? Sempre tem relação com dinheiro. Ou com as crianças, né? São uma série de fatores que faz a pessoa pensar 2 vezes. E geralmente quando te procuram o casal ou apenas uma das partes? Normalmente apenas uma das partes. Quando procura o casal, normalmente a decisão está muito amadurecida, né? E aí eles querem conversar em conjunto, que é excelente, né? Porque já mostra um caminho aí pro divórcio consensual. Aí é uma questão interessante também que eu queria perguntar. Existe o divórcio consensual e o não consensual, Exato. né? E qual que é a diferença e o que isso implica nas questões jurídicas de processo? Certo. O divórcio consensual é aquele em que as partes estão de acordo, tá? Então, normalmente, o que é visto num divórcio? A questão da partilha de bens, a questão da guarda e regime de convivência dos menores, das crianças ou adolescentes, o nome, né, se o cônjuge vai ficar com o nome de solteiro ou o nome de casado, né, e assim, em suma, são essas questões que são analisadas no divórcio. Filhos e nome. Exatamente, exatamente. Isso já dá muito problema, né? Já dá muito problema. E a questão, esqueci, da pensão alimentícia, que também é outro ponto que dá muito problema. Tanto a pensão para os menores, como a pensão para um dos cônjuges, né? Certo. Depois a gente vai falar sobre pensão, né? Que eu gostaria de saber melhor. Mas eu queria falar um pouquinho antes, né? Esse momento de decidir, né? Sim. Então, geralmente uma das partes que está com intenção procura o profissional, o advogado, para ver como seria, ver se vale a pena. Exatamente, né? Existe a intenção, o que vai, como que eu devo agir, né? Que consequências eu vou esperar, e aí o que o profissional fala? Olha, vai acontecer isso, isso e isso, você direciona, e sempre, o que eu oriento? Pensa bem na decisão que você vai tomar, porque é uma mudança, né? É uma mudança significativa. Muito, na vida da família, né? Então, não é qualquer motivo, né, que deve induzir ao divórcio. Eu acho que vale a pena tentar, né, sempre, é uma união, é um casamento, então, mas assim, quando não há possibilidade, não tem jeito. Aí tem que tomar coragem e exatamente, seguir o caminho da melhor forma possível, isso. Né? E as coisas vão se adequando, né? Não é o fim do mundo, as coisas vão se adequando, você regulamenta as questões e a família vai se configurar de uma nova forma, mas tudo caminha bem também. Muito bom ouvir isso. A maioria dos seus clientes acabam bem? Sim. Ou brigam muito? Não, tem casos litigiosos que já faz uns 5, 6 anos que estão na justiça. Então, por isso, exatamente, por isso é importante sempre tentar um acordo antes de ir para a briga, né? Tá. Agora, quando há impossibilidade, não tem jeito. Divórcio judicial e extrajudicial. Qual é a diferença quando se faz um e quando se faz o outro, né? Porque você trouxe essa questão de litígio, que é uma questão judicial. Sim. Né? Qual que é a diferença entre esses dois tipos de divórcio e quando que um é obrigatório, quando que não é? Tá. Você tem o divórcio judicial e dentro do divórcio judicial você entra também o consensual, tá? Porque quando tem filhos menores ou incapazes, né? Uma das partes tem algum tipo de incapacidade, você precisa da presença do Ministério Público. O Ministério Público ele vai funcionar como custos legis, que é o fiscal da lei, para saber se a lei está sendo cumprida nos casos, porque são as partes mais hipossuficientes que precisam ser cuidadas. Quando você não tem isso e as partes estão de acordo, são todos maiores, plenamente capazes, o divórcio pode ser feito inclusive em cartório.
Que facilita muito, né? Você redige uma minuta. Então, o divórcio sendo consensual, mesmo sendo consensual, ele pode ser judicial Exatamente, também. exatamente. E aí o juiz vai analisar o caso, né? O Ministério Público, o Ministério Público dá o parecer e o juiz decide se homologa ou não a minuta. Sim. E geralmente quando é consensual, os dois cônjuges usam o mesmo advogado, não? Sim, não? Então, podem usar o mesmo advogado ou cada um com o seu advogado. Eu sempre oriento que cada um tenha o seu advogado. Jura? Por quê? Eu entendo que de alguma forma o advogado ele é parcial, ele sempre vai estar por uma das partes, né? E é difícil você ter imparcialidade para defender os dois, né? Os interesses dos dois. Então, pode ser feito por um advogado? Pode, tá? Mas tem que estar as pessoas têm que estar com os termos muito bem definidos, né? Senão é melhor que cada um tenha o seu advogado. Certo. Agora, sendo consensual, a gente pode ter o judicial ou extrajudicial, caso não tenha filhos, não tenha nada. O extrajudicial, se tiver patrimônio, pode ser extrajudicial? Pode. A questão patrimonial são todos direitos disponíveis, né? Direitos disponíveis é aquele que você pode doar, você pode, inclusive, por vontade própria, dar uma parte maior, né? São disponíveis. Indisponíveis, por exemplo, a criança. Tem que ter um fiscal da lei, né? Tem que ter a presença do Ministério Público, tem que ter a presença do juiz para que tudo corra bem. Certo. E quando não é consensual, como que funciona? E aí tudo vai ser discutido no judiciário e realmente é uma briga, né? Existe, pela sua experiência, pessoas hoje em dia que se recusam a dar o divórcio para o cônjuge que quer se divorciar? Existe. Existe, mas assim... E qual que se um não quer dar o divórcio vai acontecer de qualquer jeito, né? Ele só não quer, ele só quer dificultar a vida da pessoa. Exatamente. Qual que é geralmente a motivação para um divórcio correr judicialmente, litigiosamente, né? Falta de acordo em relação à partilha, falta de acordo em relação à guarda, em relação ao regime de convivência, que são duas situações diferentes que a gente vai falar. Um pouco... Exatamente. Quando existe algum tipo de desacordo e as pessoas não entram em um consenso, elas preferem partir para o litígio. E aí você tem a propositura da ação, a primeira audiência de conciliação, aí tem a contestação, a réplica, colheita de provas, que é a instrução processual. Então, assim, é muito longo. Os inúmeros recursos, né? Até que a situação seja definida. Eu acho extremamente cansativo. Eu acho muito triste ver esse tipo de coisa, ainda mais quando envolve crianças. Exatamente. Eu acho que quando envolve bens, até é ok, entendeu? Mas pode levar o tempo que for, né? Exato. Agora, quando envolve crianças, acaba sendo tão desgastante, né, para a criança acaba absorvendo, né? Sim. Essa energia toda dessa briga, dessas questões, e eu acho que é muito triste de ver, né? Sim, sim. Por isso que, assim, sempre que possível, eu puxo para a conciliação. Eu puxo para o entendimento. Não é possível com o advogado? Vamos fazer o seguinte, a gente divide, né, a situação. Vai para um mediador que está acostumado com essas situações. Resoluções de conflitos. Exatamente, com essas resoluções de conflitos e tentar chegar num bom termo. Porque, de qualquer forma, a decisão do juiz também, às vezes, não vai agradar. Exatamente, é você delegar para um outro uma decisão da sua vida. E ter que cumprir ainda. A decisão de um outro que nem está ciente de tudo que está ali. É muito melhor você passar por uma mediação, o mediador vai te mostrar os vários panoramas, os vários cenários, e você ceder um pouquinho dali, a outra parte cede um pouco dali e chega num consenso.
E pela sua experiência, a mediação, ela funciona bem? Muito, 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 porque a pessoa consegue entender, né, que esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, o caminho do acordo, o caminho da conciliação, né? A convivência dos cônjuges, dos ex-cônjuges, né? E dos filhos vai existir por muito tempo. Então, por que não que ocorra de uma forma pacífica, tranquila, as partes se respeitando, né? Já definindo tudo muito rápido. E esse profissional mediador, ele está disponível aí? Sim. As pessoas, elas contratam esse Sim. profissional para sentar numa Sim. mesa e conversar? Sim, pode ser o próprio advogado, né? E às vezes, quando não é possível que seja o próprio advogado, existe um curso de formação de mediadores, né? Interessante. Sim, e você, nesses cursos, você consegue ter instrumentos, né? Para fazer com que as partes enxerguem que essa é a melhor situação. E ele consegue fazer com que as partes entendam que acabar cedendo um pouquinho é melhor do que delegar, como você mesma falou, a decisão para um terceiro. Que às vezes não tem conhecimento de algumas questões da sua vida, né? Coisas muito particulares. Certo. Agora eu queria falar sobre o grande tabu do divórcio, que é a partilha de bens. Eu acho que é o que você mais vê que traz briga, né? Muita. É difícil conciliar em relação à partilha. O que você vê que as pessoas não acham justo dentro da partilha? Tá. O que eu peço, né, para os meus clientes, em primeiro plano, fazerem? O rol de todos os bens, né, que eles possuem, até os mínimos, né, pode ser bens que guarnecem a residência, às vezes móveis, quadros, né, tudo, contas bancárias, Relógios, contas no exterior, relógios, tudo, o mínimo que tiver é bom que se levante, né, e os passivos. Tá. Porque o casal também responde pelos passivos, pelas dívidas. Uau! Só um segundinho, nós vamos voltar daqui a pouco com a continuação desse assunto, que é muito importante, que a gente nem começou ainda, porque eu acho que isso é o que mais dá pano para manga na nossa conversa. Eu espero vocês depois do intervalo aqui no Entre Elas. Olá, eu sou a apresentadora virtual da TV Judaica, a primeira TV judaica brasileira. Estamos 24 horas no ar, no Brasil e no mundo, com uma programação inédita. Trazemos jornalismo, cultura, entretenimento e muito mais, sempre fortalecendo o judaísmo, o sionismo e combatendo o antissemitismo. E o melhor, estamos crescendo a cada dia, com mais audiência, mais engajamento e milhares de downloads do nosso aplicativo. Agora, queremos você com a gente. Anuncie sua marca, patrocine a TV ou programas, ou desenvolva novos conteúdos em parceria com a TV Judaica. Entre em contato pelo telefone abaixo e solicite nosso Media Kit. Vamos juntos construir algo grandioso. TV Judaica, conectando você a Israel, aonde quer que esteja, 24 horas por dia. Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV Pique Zap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo.
voltamos aqui no Entre Elas falando sobre divórcio. No primeiro bloco foi muito interessante, nós falamos um pouco sobre os tipos de casamento, nós falamos sobre o divórcio consensual, não consensual, o divórcio judicial, extrajudicial, e nós começamos a falar sobre o assunto mais polêmico do divórcio, que é a partilha de bens. Érica, você estava contando pra gente sobre que a primeira coisa que deve ser feita é um catálogo. Exato, um das rol. coisas, um rol das coisas que se tem, tanto as coisas de casa, quanto os contas bancárias, contas no exterior também, importante relacionar, apesar de que muitas vezes uma das partes ela vai lá e dá uma escondida, né? Mas não, tem que ir atrás de tudo. As pessoas não são muito honestas nessa hora, né? Não, nessa hora não. Nessa hora não são amores, né? São meus bens. E então, contas bancárias, contas no exterior, carros, joias, tudo que tiver, né? É bom fazer esse levantamento. Passivos, a mesma coisa, porque tanto as dívidas como os bens, eles são divididos na metade, dependendo do regime de casamento. Certo. No caso de... Quer falar sobre os regimes de casamento primeiro? E aí depois a gente fala da partilha? Eu acho que vai ser interessante para a gente entender um pouco que, pelo que eu sei, não sei muito, mas pelo que eu sei, dependendo do regime de bens que o casamento se encontra, a partilha é feita de uma forma diferente. Exatamente. Então me conta um pouco sobre os tipos de regimes de bens e quando que eles são feitos. Eles são feitos no ato do casamento? Existe um contrato? Você define um contrato prévio? É um pacto antinupcial, né? Normalmente é feito dessa forma. Quando nada é regulamentado nesse sentido, o casamento se dá pelo regime legal, né? Que é a comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que o casal adquirir na constância do casamento é dividido pela metade. Então, o que foi adquirido antes ou depois não entra na partilha, tá? Existe o tipo da comunhão universal de bens, ou seja, tudo é dividido, inclusive o que a pessoa tiver adquirido antes, tá? Existe a separação de bens, por exemplo, obrigatória, quando existe um casamento com uma pessoa idosa, né? De um jovem com uma pessoa mais idosa. Então, você protege os bens daquela pessoa idosa justamente para tentar evitar o golpe, né? Não que seja sempre assim, tá? Mas é uma proteção da lei nesse sentido. Mas nesses casos, a separação é obrigatória? Obrigatória, você ou não... a pessoa não tem nem escolha? Não. E aí, se a pessoa quiser, ela pode deixar, por exemplo, um testamento, alguma coisa assim? Não, normalmente é obrigatório e depois, numa sucessão, que é um outro assunto, pode fazer o testamento. Pode deixar os bens numa sucessão, quando ela morrer, né? Uhum. Agora, a separação obrigatória no caso de um divórcio, exatamente. Tá. Então... Tá? E aí você tem você também pode pactuar a separação absoluta de bens. Né? Isso a critério do casal. Que essa é a total, que separa a total, tudo. Nada. O que é de um é de um, o que é de outro é de outro. E aí você não tem dor de cabeça também no divórcio. Né? Me conta, o que é mais usual? A comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens é mais usual. E o que você acha mais justo? Eu acho que a comunhão parcial de bens, assim, depende muito de cada caso, tá? Mas, de maneira geral, a comunhão parcial de bens, por quê? Você vai estar vivendo com o teu companheiro, né? Você constrói uma vida em conjunto. Então, tudo aquilo que você adquiriu na constância dessa união, que foi de comum esforço, né? É dividido. O correto. Mesmo quando a pessoa não trabalha. Vamos lá. E quando existe uma diferença grande aí na evolução da carreira dos dois? Porque assim, uma coisa que eu percebo é que a gente está falando de casamentos, ou seja, relacionamentos aí de 20, 25 anos.
que realmente a gente começa a entrar nesses impasses da partilha. Em muitos casos, nós percebemos que a mulher ela acaba não priorizando a carreira, né, em detrimento do cuidado da casa, dos filhos, enquanto o homem tem a liberdade de priorizar a própria carreira e, portanto, ele consegue desenvolver melhor a carreira Sim. do que a mulher. Pode ser que a mulher não tenha abandonado a carreira e que continue, mas geralmente esse tempo é dividido, essa energia para dedicação à carreira é dividida. Então, geralmente, não é em todos os casos, mas a mulher ela acaba ficando mais atrasada nessa evolução da carreira. E às vezes existe uma colaboração maior do homem na formação desse patrimônio. Sim. Como que fica isso? Exatamente isso, assim, você tocou num ponto extremamente importante. Por isso que eu falo do comum esforço, né, na construção de uma vida em comum, e caso não fosse a mulher a cuidar da casa, a cuidar da educação dos filhos, né, que muitas vezes tem que fazer jornada dupla, tripla, né, para conciliar o trabalho com os filhos, aquele homem não teria conseguido chegar no ponto que ele chegou. Então é justíssima a divisão de bens nesse sentido, né? Porque a mulher exerceu sim um papel fundamental no casamento. Mesmo que não seja na esfera profissional, foi na criação dos filhos, que o marido quis também. Exatamente. Né? Então me conta um pouquinho mais sobre as grandes desavenças que se tem durante a partilha. Certo. Nesse sentido. Então, tem as desavenças são, por exemplo, tem a questão da pessoa jurídica. Né? Vamos envolver a pessoa jurídica ou não no divórcio? É uma questão extremamente complicada, porque há essa possibilidade. Imaginando que essa empresa foi constituída após o casamento. Exatamente. Mesmo antes do casamento, eu vou chegar lá. Porque teve a valorização da empresa também. Exatamente. E o que você pode colocar nessa partilha? Os frutos da empresa. Né? O que ela gerou é justamente aquilo que você falou. Existiu uma valorização, existiu um crescimento, né? Se for o caso, um crescimento da empresa. Então, é partilhado sim os frutos. Uau, e mesmo isso tendo contrato social, tendo outros sócios, como que fica isso? Se, por exemplo, vamos supor que o homem acaba priorizando ficar com o negócio, ele teria que comprar o negócio da esposa? Exatamente. Aí vai muito do acordo, né? Vai muito do acordo. Comprar o negócio se a empresa tiver sido constituída durante a vigência do casamento. Né? Se foi constituída antes, aí a gente só está falando dos frutos. E como é que a gente... Qual que é, por exemplo, o valor de prolabore mensal da empresa, né? Esse valor é partilhado. Mas existem várias... Mas o prolabore mensal, ele não entra como se fosse um salário? Exato. E aí isso aí não dá para ser partilhado? Os frutos, né? Os frutos, sim. Exatamente, não sei se eu usei direito o termo prolabore. Mas se, por exemplo, como que você avalia o valor de uma empresa para colocar dentro desse cálculo? Tem o valor constante no contrato social, né? Tá no contrato social. Tá no contrato social, mas você tem que ver todos os meandros, né, dessa valorização, porque normalmente o valor que consta no contrato social é antigo, né? Então, você tem que ver o impacto futuro e a valorização dessa empresa. Que interessante. Sim. E isso é feito numa avaliação baseada em faturamento. Exatamente, tem que fazer todo o levantamento. É bem complicado, Essa parte é bem... Tanto é que, assim, na maioria das vezes, né, as partes falam assim, é melhor deixar a pessoa jurídica de lado. Vamos levantar só a parte da pessoa física. Mas isso não pode prejudicar uma das partes? Mas depende do que vai ser acordado, né? Mas normalmente quando vai para litígio, vai tudo. Aí você pede tudo.
Porque na verdade eu acredito, pelo menos o que eu vejo, é que quando vai para litígio, na verdade você metralha tudo para ver o que vem. Exatamente. Aí você vai pedir tudo, você vai atrás de tudo. E aí você vê o que aparece. Exatamente. Isso é muito interessante. Então, assim, o que passou do período de conciliação, aí vai para litígio, aí cada parte tem o seu advogado, vira aquela guerra. Sim. E cada um pede tudo que pode pedir para ver o que o juiz vai ponderar. Basicamente isso. Isso. Na questão da partilha é isso. Tanto é que às vezes se pede o divórcio, né? E a parte da partilha que é mais complicada, se pede para ficar em suspenso. Vamos decidir antes a questão da guarda, regime de visitas, o divórcio propriamente dito e, por último, a partilha, que é o que mais dá... E são processos diferentes ou é o mesmo processo? O mesmo, pode ser dentro... A pensão alimentícia, normalmente, a gente faz em separado, né? Pode ser paralelo, corre em paralelo. Uhum. Você falou dos filhos, agora vamos falar dos filhos. Nós falamos um pouco sobre a partilha de bens, agora vamos falar de filhos. Como é que funciona a questão do regime de guarda, do regime de convivência? Sim. Qual a diferença entre os dois? Sim. Me explique. Então, a guarda é a decisão sobre a vida dos menores, tá? Que o casal toma. Ela pode ser unilateral, né, que é um dos cônjuges que toma a decisão, como se fosse gerenciar a vida das crianças. Ela pode ser compartilhada, que é o melhor cenário, né? O pai e a mãe tomam a decisão de comum acordo, tá? Ela pode ser também alternada, que aí, assim, é muito difícil um juiz homologar uma guarda alternada. Qual que é a diferença entre uma guarda alternada e uma guarda compartilhada? Porque, assim, minha visão de leiga, certo, né? O que eu entendo de guarda alternada pela palavra, né? Porque eu não sei. É ficar uma hora com um e outra hora com outro. É exatamente isso. É exatamente isso. Por exemplo, a criança, né, ou adolescente ficam uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, tá? Mas isso não seria regime de convivência e não de guarda? Então, só que a guarda, o que acontece? Durante essa uma semana, a gente está falando de guarda, que a criança ficou na casa de um dos genitores, ele que toma a decisão sobre a vida dela. E na outra semana, é o outro genitor que toma a decisão sobre a vida dela. Não existe um consenso entre os dois. A compartilhada, por exemplo, eu quero que o meu filho frequente determinados lugares, faça aula de natação. Exato. Meu filho quer fazer aula de natação, eu vou botar ele na aula de natação. Na semana que ele tiver com um dos genitores, ele vai fazer natação. Na semana que tiver o outro, não faz a natação. Por isso que ela não funciona no Brasil, ela nunca é homologada. Uau. Porque não dá, não vai funcionar, né? Não vai funcionar na prática. O que diferente ao regime de convivência funciona muito bem, mesmo que os juízes sejam muito reticentes em homologar. Uma convivência alternada. Uma convivência alternada. Vamos lá, continua falando dos tipos de guarda. Então, guarda significa decisões sobre a vida do menor. Exatamente, é isso. Então, é esse o que, quando a gente fala guarda, é sobre decisões da vida do menor. Isso, qual escola eu vou colocar, quais cursos ele vai frequentar, seria um consenso na educação desse menor, né? O que deve existir. Tem que existir. Afinal de contas, né, estamos falando de pessoas que foram casadas por bastante tempo, uma maioria das vezes, né? Imagina a bagunça. Será que eles não conseguem conversar para decidir a escola do filho e quais atividades e aí, por exemplo, se não consegue conversar e não chega a um consenso, o melhor é a guarda unilateral. Um decide. Não ficar essa bagunça. E aí, como é que fica essa briga
guardas unilaterais. Porque se não entra em consenso, o melhor seria guarda unilateral. Sim. Certo? Só que ambos querem a guarda unilateral. Porque ninguém quer conversar, então ambos querem a guarda unilateral. O que fazer e o que geralmente se avalia para tomar a decisão se vai ficar guarda unilateral? Com a mãe ou com o pai? E aí você precisa de uma análise psicossocial, né? Normalmente se chama uma assistente social e uma psicóloga para ver qual dos cônjuges tem melhores condições de criar, né? De tomar a decisão mais acertada em relação às crianças. Então é um processo muito demorado. Às vezes demora 2 anos para se agendar uma avaliação psicossocial. E até lá? Você vai fixar provisoriamente, né? O juiz fixa logo de cara quem que vai ser o guardião provisório, né? Quem vai ser aquele cônjuge que toma a decisão até momentânea. Lá, a criança já cresceu, já está maior de idade. Pois é, exatamente. Então se fixa a guarda provisória. Normalmente é quem está com a ação primeiro, ou se fixa, se você tá pretendendo se fixa provisoriamente uma guarda rápido. É melhor ser rápido. Por isso que é melhor o acordo. Porque senão fica uma situação super difícil, né? Certo. Vamos falar no próximo bloco sobre os regimes de convivência. Perfeito. Né? Eu espero vocês no próximo bloco, aqui no Entre Elas, na TV Judaica. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam na natureza, pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo? Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixApp TV. Beijo da Nutri! Voltamos aqui no Entre Elas, falando sobre divórcio com a Érica, advogada de direito da família. Nós, no primeiro bloco, falamos um pouco sobre os tipos de casamento, o divórcio consensual, o litigioso, o judicial, o extrajudicial. No segundo bloco, nós falamos sobre partilha de bens, que é um assunto que deu pano para manga, e também um pouco sobre guarda, né? Regimes de guarda, pelo que a doutora falou, é mais sobre os processos decisórios da vida da criança. Sim. Então, é sobre o que a decisão do que será efetuado na vida da criança. Agora Sim. nós vamos falar sobre o regime de convivência, porque ela nos trouxe que existe uma grande diferença entre regime de guarda e regime de convivência. Isso, e olha que interessante, né?
Até recentemente, a gente costumava, né, o profissional do direito costumava falar em regime de visitas. Regime de visitas? Feio, né? Falar regime de visitas, pai e mãe não é visita. Né? É estranho porque não é visita, exatamente. Você não é visita o seu filho, você convive com o seu filho e você vai dar todos os inputs necessários para a formação dele, né? E aí, esse termo visita, ele foi substituído muito corretamente por regime de convivência. Porque quando a gente pensa em visita, é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? É como se um dos cônjuges tivesse... Isso é importante também saber, esse negócio da residência fixa. Sim, né? sim. Porque, que eu saiba, a criança ela tem que ter uma residência só. Sim, sim. Né? Uma residência principal, talvez? Isso é muito assim, ideia do judiciário brasileiro, tá? Eu tô falando, tem clientes meus, eu vou contar até um caso, de uns clientes foi um divórcio recente, que eu fiz, que o regime de convivência alternado funcionava muito bem. As meninas estavam, são duas filhas, as meninas estavam super bem amparadas. Semana a semana ou dia sim, dia não? Semana a semana, né? Semana a semana. Eu já vi gente que faz dia sim, dia não, e eu também já vi super sucesso nesse... Então, isso é muito particular de cada família, né? E era muito bom para as crianças, porque as crianças tinham 2 quartos, 2 casas, 2 estruturas. E a convivência com o pai e a mãe, que é super benéfico, né? Então, nesse caso, existe a convivência semanal com o pai e a convivência semanal com a mãe. O juiz não homologava. Não homologava. Teve que ser feito extrajudicialmente essa parte para... Não que isso é o correto, não vai ter força jurídica, mas foi o meio encontrado nesse caso. Nesses casos, eu tenho um colega, né, que ele colocou umas... Não sei se é cláusula que fala? É cláusula? Cláusula. Colocou umas cláusulas no divórcio dele que eu nunca tinha visto. Tipo, coisa assim de que ele e a mãe do filho iam ter que morar numa distância de no máximo 5 quilômetros de raio, que ia ser compartilhado. Colocou os dias que ele ia ter que sei lá, segundas e quartas para ele e terças e quintas para ela. E fins de semanas alternados. Isso tem que Quem que era responsável pela parte educacional de escola, reunião de pais? Quem que era responsável pela parte de saúde? Levar no fonoaudiólogo, todas essas coisas. Ele colocou tudo descrito no contrato. Isso vai para o juiz ou isso é feito como um contrato de partes? Isso vai para o juiz. Isso vai para o juiz. E quanto mais discriminado, melhor. Porque você pode estar, né, no momento, numa boa relação com a outra parte, né? Mas, com o passar do tempo, você pode ter algumas discussões, alguns desacordos. Se tiver tudo bem determinado na minuta do divórcio, você não vai ter problema. Você vai falar, olha, tá aí. Essa cláusula, não que você não possa abrir mão, a outra parte não possa abrir mão, mas se você tem já a regulamentação da situação, você evita brigas, né, desacordos. Desculpa. Imagina. Eu achei assim, eu acho bom, só que eu achei tão, assim, um pouco exagerado. Sim. Até os feriados, sabe? Feriados. Já tava lá o que aniversário. Ia ser Ano Novo. Exato. Feriados, aniversário, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário das crianças. Eu acho que isso é interessante, não só por essa questão de ter algum problema no futuro, mas definir as regras já faz a pessoa se pensar, né? Pensar se ela quer fazer alguma coisa fora do que está naquela regra descrita, né? Não por uma questão judicial. Sim, e principalmente quando a gente fala de criança, né?
criança já vai acostumar dessa forma, ela não vai esperar, né, uma coisa diferente. Então é importante, né, esse equilíbrio, para que ela tenha uma situação que ela possa saber o que esperar, né? Sim. E voltando a falar sobre os regimes de convivência que não são mais regimes de visita, etc. e tal. Além dessa convivência alternada, quais são as outras opções? Aí é uma coisa muito individual de cada... Não, as visitas é individual. Você vai configurar de acordo com que cada casal, cada família entende ser melhor. Ex-casal, né? E caso isso não seja cumprido, porque eu observo muitas vezes, sei lá, fins de semanas alternados e o pai nem aparece, e às vezes nem dá sinal de vida, ou às vezes esse tipo de cenário. Isso é muito triste, Nath. É muito triste e é o abandono afetivo, né? Então você não tem judicialmente um remédio, né, para obrigar esse genitor, ou esse pai ou essa mãe, a conviver com o filho, né? Então, qual que é a saída encontrada quando isso acontece? Mais tarde, essa criança pode entrar com uma ação de danos morais, por abandono afetivo. Isso acaba entrando como prova. Exatamente. Bom, agora nós vamos falar sobre a pensão alimentícia, que você trouxe no início do programa. Eu não sei exatamente o que é a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é um valor, né, que um dos cônjuges tem que pagar, né, para o sustento dos filhos. É um valor mensal. E assim, isso também está no contrato? Também tem que ser tudo definido dentro do divórcio. Dentro do divórcio. Assim que você entra com o divórcio, você já, provisoriamente, você já tem que fixar um valor de alimentos provisórios, porque alimentos não espera, né? O sustento das crianças não espera. Então, existe um valor provisório, né, que o juiz rapidamente vai aferir, e com o decorrer do processo, ele é fixado definitivamente. Vou fazer uma pergunta. Vamos supor, né, que cabe a um dos cônjuges, ex-cônjuges, né, um dos genitores, ser responsável financeiro por escola e convênio médico, por exemplo, né, despesas com convênio médico. O outro cônjuge, isso é abatido do que seria... É levado em consideração, sem dúvida, sem dúvida. O que é usado para você definir o valor de pensão alimentícia? Chama trinômio, tá? É a possibilidade, necessidade e proporcionalidade, tá? A necessidade é o quê? O que essa criança, o que esse adolescente necessita para viver mensalmente, para sua sobrevivência mensal. Então você faz uma tabela, alimentação, aluguel, né, proporcionalmente, né? E aí aluguel, você tem que considerar o aluguel da pessoa que fica mais tempo com a criança? Sim. Independente do tipo de guarda, sim, você utiliza a regra do convívio. Por exemplo, são 3 pessoas que vivem na residência, tá? A criança, o filho, é uma delas. Ele vai pagar proporcionalmente 1/3 do aluguel. Então seria... Internet, entra tudo. Internet, vestuário, saúde, educação, tudo aquilo que a criança necessita, né? E aí pega esse valor, que seria o custo de vida da criança, divide por 2, divide proporcional ao que colabore aí que tá. Salário, sei lá, de cada um dos cônjuges. Então, são 3 fatores, tá? A gente está no primeiro, que é a necessidade. Aí o que vai ser analisado? A possibilidade do alimentante. O quanto que ele ganha? Ele pode arcar com que proporção, né, desses valores? E a proporcionalidade. Que aí é a proporção que você falou entre pai e mãe, mas na medida das condições de cada um, né?
independente de quem fica mais tempo com a criança ou não. Também é levado em consideração, porque quem fica mais com as crianças Acaba tem tendo menos, trabalho, tem menos tempo isso, tudo isso tem que ser levado em consideração. É bem complicado você chegar num valor, né? São vários fatores. E aí sempre tem uma coisa que um acha justo e o outro não, né? Sim, sim. E tem também casos de muitos, uma das partes que esconde, né, o que ganha. Então, E aí, sabe o que se usa bastante, o que a gente costuma usar? Por exemplo, a gente entra no Instagram, aí a pessoa fala, meu, eu não tenho condições, eu ganho X, tal, mas tá ganhando por fora, né? Aí aparece fazendo viagem internacional, aparece se hospedando em hotéis de luxo. A gente fala, opa, então não tem sentido, né? O que essa pessoa está apresentando, né, de possibilidade e a vida que ela vive, que são chamados sinais exteriores de riqueza. Hoje o Instagram, ele acaba sendo... Denuncia. Ele denuncia. A gente vai dar uma fuçada, acaba denunciando. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com redes sociais, gente. Nada disso para a vida pessoal de vocês lá. Ali é vitrine. Pois é. Eu torço para que exponha. Né? Te ajuda no seu trabalho. Totalmente. Agora eu queria saber um pouco sobre a união estável, né? Aquelas pessoas que acabam não optando por um casamento, mas que acabam ficando e acabam se adaptando. O que caracteriza uma união estável? O que é um namoro por si só? Me conte. E também eu queria depois saber, pra gente fechar o nosso programa, um pouco sobre o que é o contrato de namoro que a gente escuta tanto falar hoje em dia. Sim, sim. Bom, a união estável é quando você convive com alguém, tem uma relação com alguém com o intuito de constituir família, tá? Existe a necessidade da presença de filhos? Não. Pode ser um casal, só os dois, que vivem em união estável. Pode ser um casal, homem e mulher, pode ser uma união homoafetiva, tá? Mas existe um intuito, eles se apresentam como uma unidade familiar, tá? Se isso ocorre dessa forma, isso é aferido através de provas, né? Se houver necessidade numa ação de reconhecimento de união estável... Existe, né? Existe. Tanto o reconhecimento da união estável como a dissolução da união estável, que aí seria como se fosse o divórcio. É o mesmo processo, essa dissolução? É o mesmo processo, só que você tem a parte do reconhecimento da união estável, né? O casamento tá lá. Celebrou o casamento em tal data, começou em tal dia, né? A união estável você vai buscar através de provas. Olha, a união estável começou em tal dia, né? E eu desejo que ela finalize em tal dia. E aí tudo o que foi dentro desse período da união estável tem praticamente os mesmos efeitos do casamento. Certo. Eu vou contar para você uma história e você me diz o que é que você acha. Eu conheci um rapaz que ele ficou por volta de 8 anos namorando, né? Só que ele já não estava muito bem com a moça, tá? E aí ele decidiu casar como uma última tentativa. Certo. Um mês depois, separou e divorciou. E aí a moça, ela veio querer entrar com reconhecimento de união estável, essas coisas. E aí acabou não conseguindo nada nesses 8 anos que eles ficaram juntos, porque eles casaram. Isso existe? Não contou união estável? Não assim, contou. Porque... Foi considerado namoro, porque como eles casaram depois, foi considerado namoro. Então pode ter entrado outros fatores, tá? Porque o que acontece? Você precisa de provas, testemunhas, né? Muito essa questão. Agora, se existiu uma união com o intuito de constituir família durante do período X ao período Y, mesmo que depois sobrevenha o casamento, existiu a união estável. Isso não invalida a união estável pregressa.
Agora tem que ver exatamente o que foi falado nesse eu processo. não sei, Exatamente, né? a questão das provas, por que foi reconhecido o namoro, se existia um contrato de namoro aí, né? A gente tem que analisar caso a caso. Tá. Me fale rapidamente o que é um contrato de namoro e quando que ele é aplicável. Tá. O contrato de namoro é um contrato para proteção patrimonial, tá? Como eu te falei, às vezes é muito tênue, né, a linha do divórcio, da união estável, você precisa aprovar a existência da união estável, e às vezes, para você não correr o risco desse reconhecimento, você faz o contrato de namoro. Olha, não tenho o intuito de constituir família. Eu tô com essa pessoa só conhecendo, saindo, a gente tem bons momentos juntos, mas não tenho intenção de ter uma união com ela, tá? E aí o que acontece? O contrato de namoro vai impedir, tá, de certa forma, que haja o reconhecimento da união estável, impedindo a partilha de bens, os direitos sucessórios, a pensão alimentícia, porque existe a fixação alimentícia da pensão alimentícia também para o cônjuge, né? Sim. Então, é uma forma de proteção de patrimônio. E aí, se a pessoa propõe isso, você já sabe que ela não quer Não evoluir. quer. É uma manifestação de vontade, olha isso, uma manifestação de vontade de ambas as partes, falando, olha, não temos a intenção de constituir família, a gente não tem interesse na união estável, é somente namoro. Então você não vai ter todas essas implicações patrimoniais, né? Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa, Érica, e quero que você conte um pouco mais de você para as nossas telespectadoras e onde elas podem te encontrar. Perfeito. Então, eu tenho um escritório, tá, de advocacia com as minhas sócias. Posso falar o nome delas? Claro. Evelyn Rosenberg, beijo. Roberta Roça, também um beijão enorme. Somos em 3, né? Eu fico com a área de família e sucessões. A Evelyn fica com a parte empresarial e a Roberta com a administrativa, direito animal. Que bom. Fala o seu arroba para as pessoas te encontrarem. @RKRW Advogados. Muito obrigada pela sua presença. Eu acredito que essa conversa elucidou muitas coisas a respeito desse tema tão sensível, né, e tão triste. Mas é importante a gente saber, para a gente ter as informações necessárias para a gente poder pensar sobre isso, assim como nós falamos no começo. Sim, ele impacta, mas dá tudo certo depois. Depois tudo se configura de uma forma positiva e é a vida que segue. Terminamos por aqui o nosso Entre Elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath Nutricionista, aqui na TV Judaica, sempre às quartas, às 21 horas.